Que é o Dani, e teve uma curiosidade nesse jogo. Olha só, o Gabriel Carvalho, ele tem 16 anos, esse menino é uma joia lá do Internacional. Internacional sem Rocher, Ener Valencia e Borré, só para já dar a lista aqui. A mídia do centro falou sobre a vexatória derrota do Inter para o Vitória da Bahia. Também falou sobre a partida da joia do Inter, Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, que fez sua estreia pelo Inter e deu a assistência do gol colorado com menos de 10 minutos em campo. O Inter conseguiu a incrível façanha de perder para um time que não havia vencido nenhuma partida no Campeonato Brasileiro e que estava em último colocado no Brasileirão. A famosa síndrome de Robin Hood do Inter nunca deixa de existir. A escalação do Kudê para o jogo foi bem questionável. Um exemplo é o Matheus Dias, que não jogava, sei lá, há mais de um ano se bobear. Como titular, sendo que o Prado sempre que entrou tem jogado bem? Para mim não fez sentido nenhum, e a boa parte da torcida após essa derrota ficou indignada com o treinador. A mídia do centro falou sobre essa derrota do Inter para o Vitória. Também rasgaram elogios ao guri Gabriel Carvalho, que entrou muito bem e deu a assistência para o gol do Inter na partida, e o PC Oliveira analisou o lance do pênalti para o Vitória. Se liga no que eles disseram. Vamos olha, o Vitória venceu, hein? O Vitória ganhou do Internacional 2-1, resultado super importante, Internacional sem Rocher, Ener Valencia e Borré, só para já dar a lista aqui. É isso aí, Você, sem nomes, 3 jogadores. Jogadores que você não verá nos melhores momentos. E num lance polêmico, hein? Vamos falar sobre ele. Rogério Correia, Dani Moraes e Henrique Fernandes trazem os detalhes desse jogo pra gente. Chega mais, pessoal! Um abraço, Diniz, Mansur, Alex, todo mundo do Troca de Passes. Estamos em 3 aqui também, Henrique Fernandes, Dani Moraes. Eu vou mostrar para vocês os melhores momentos da vitória do Vitória sobre o Internacional. O Vitória, Dani, era a única equipe do campeonato que ainda não havia vencido ainda na competição. E venceu 2-1 em cima do Inter. Esse é o gol já do William Oliveira, Dani. Perfeito, Vitória venceu e por essa necessidade foi um time muito diferente do que vinha sendo antes, conseguiu pressionar bastante o Inter, fazer valer o fator casa, subiu a sua marcação, o que originou no gol mesmo, com a falha aí do Vitão e depois do Thiago Maia, originou no gol até por essa atitude, por essa vontade de chegar ao gol e foi. O Vitória fez um primeiro tempo muito bom, mas a gente tem que falar um pouquinho do Inter. O Vitória foi organizado, porém o Inter, na minha opinião, a gente falou isso bastante durante a transmissão, o Kudê, ele não foi bem na sua escalação dos 11 iniciais. Aí o gol anulado, né? Do Alejandro, impedido. Também. Perfeito. Já tinha essa dificuldade de não ter os jogadores que foram para a seleção, especialmente o Valencia e o Borré, e a ausência do Alan Patrick machucado, e ele abre mão de jogadores muito importantes como o Wesley, que vinha sendo o melhor jogador do Inter, do Bustos, que é uma saída pela direita, do Bruno Henrique, que a gente está vendo cabecear, então ele perdeu muito em qualidade, acabou sofrendo para construir e não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Eu digo, foi o pior primeiro tempo que eu vi do Inter nesse ano, com o Kudê, mas no segundo tempo voltou um pouco melhor, conseguiu forçar um pouco mais através da transpiração e desse menino, o Gabriel Carvalho. A gente falou da transmissão e ele deu um ótimo passe para o Wesley fazer o gol. Até aí tava o empate, Henrique? Depois deixo contigo aí. Um abraço para quem está nos acompanhando. É isso, Dani. Até aí tava um empate e a sensação aqui que o Vitória seria penalizado por um erro individual do Mateuzinho, que força um passe. Talento do moleque, Gabriel, 16 anos para servir o Wesley, mas o jogo só acaba quando termina de fato, E aí o Vitória conseguiu nesses minutos finais, isso aí a gente já estava chegando depois dos 30, da segunda etapa, nos minutos finais o Vitória tenta pressionar como pode, chega muito bem nesse cabeceio do Camutanga aparecendo na frente, e ele cabeceia consciente, não levou sorte na jogada e vai conseguir o seu gol através de um pênalti que não foi marcado no campo, foi marcado com o auxílio do VAR. Pra mim o pênalti é bastante claro que o PC pode aprofundar, mas acho que é uma decisão até tranquila, O Alário não comete o pênalti dolosamente, ele tenta afastar a bola, mas ele atinge o William na altura ali do abdômen. E o William não consegue jogar a partir desse choque com o Alário. Então, pra mim, acho que o pênalti foi bem marcado pela arbitragem. E é bem simbólico que o Wagner Leonardo bata, Porque ele tava na campanha da Série B no ano passado, ele tava no título do Baiano esse ano. Muitas vezes, quando o time perdia, era ele que tomava a palavra, Ele que chegava pra falar depois do jogo. Tem uma certa liderança dentro do grupo.
É um bom zagueiro, canhoto, um jogador importante. Foi lá converter o pênalti na última bola do jogo e deu a Vitória seu primeiro triunfo nesse Campeonato Brasileiro. Para mim, merecido. O Dani foi muito preciso, acho que a escalação do Kudê pesou muito pro Inter competir mal no primeiro tempo, facilitou um trabalho de marcação do Vitória que foi muito bem executado na primeira etapa. O Vitória já tinha jogado um segundo tempo muito bom contra o Juventude na rodada passada, replicou essa fórmula. E aí a sensação que a gente sai depois desse jogo no Barradão é de que o Carpini tá perto de achar um time, com o que ele tem à disposição, achar um modelo de jogo, uma forma de jogar um 11, e aí é questão de entrosar e ver até onde pode chegar. Vai ter janela abrindo, pode chegar gente também, mas eu acho que hoje o Carpini acertou em manter o time e a postura do jogo passado, e o Kudê talvez tenha errado por mudar demais o time e ter jogado o primeiro tempo praticamente no lixo. É isso, Henrique e Dani. O Vitória agora pega o Galo, jogo no Barradão também, enquanto o Inter, como mandante, enfrenta o Corinthians. Jogo no Orlando Scarpelli, o Inter segue jogando fora do Beira-Rio e tem 2 jogos a menos, está no meio da tabela. O Vitória terminou o jogo fora da última posição. Um abraço, amigos. Outro, Rogerão. Valeu, obrigado você, ao Henrique e ao Dani. E teve uma curiosidade nesse jogo. Olha só, o Gabriel Carvalho, ele tem 16 anos. Esse menino é uma joia lá do Internacional. E ele pontuou no Cartola, né? A gente sempre tá aqui dando os destaques do Cartola e tudo mais. Sabe quantos times tinham escalado o Gabriel Carvalho no Cartola? 1! Entre milhões e milhões de usuários que temos no Cartola FC, apenas um time entre esses milhões todos tinham escalado o Gabriel Carvalho no Cartola. Será que foi ele? Ou a família dele? Acho que vale a pergunta. Ou alguém da família dele, porque esse é algo difícil de acontecer. Apenas um time, Paulo César de Oliveira, apenas um time entre milhões escalou o Gabriel Carvalho no Cartola. Ele foi lá e pontuou com uma bela assistência, um lindo passe para o Wesley fazer o gol. O Paulo César de Oliveira está aqui para falar sobre o pênalti do Vitória, né, PC? É isso. Antes disso, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria que ele mesmo se escalou aí no Cartola. Eu também. Sobre o pênalti do Vitória, eu acho que foi muito bem analisado, né, pelo nosso time da transmissão, como sempre aí, né, o Henrique Fernandes, o Dani Moraes, o Rogério. A ação do Alário realmente é uma ação imprudente, né, por esse ângulo, o Bruno Arleu em campo não conseguiu observar. Repare que ele tem um toque ali, até tenta atingir a bola, mas ele atinge a barriga, o abdômen do William Oliveira. Olha só, essa imagem por trás, ela já pega bem. E além dessa imagem, o VAR ainda usou também a câmera invertida, que é da linha de gol, né, que o VAR utiliza para o gol não gol. Em campo, o Bruno Arleu não percebeu o lance aos 50 minutos, está aí com o ângulo invertido para mostrar a ação do Alário. E é uma ação sem querer, querendo, né, que a gente fala sem querer também é falta. Ele foi imprudente na disputa, com falta de atenção, de precaução, atingiu ali a barriga do William Oliveira, e foi uma boa intervenção do árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, que já havia anulado um gol do Vitória corretamente também por impedimento do Alejandro, e foi muito bem na recomendação aí. É uma ação imprudente, pênalti bem marcado, no finalzinho do jogo. É isso aí. É gurizada. Que partida péssima do Inter e que escalação bizarra do Kudê para o jogo. Por que começar com Matheus Dias ao invés do Gustavo Prado? Por que Johan? Por que não começar com Bruno Henrique e Prado? O Kudê, na minha visão, foi o grande culpado dessa derrota do Inter. Não deu para entender essa derrota. Além disso, as trocas do treinador foram simplesmente amontoar jogadores ofensivos quando estava perdendo. Zero tática e leitura do jogo. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, torcedor colorado. Deixa aí nos comentários, já deixa o like e se inscreva no canal.